Quando a guerra com a Rússia começou, a Ucrânia quase não tinha marinha. Ainda assim, de alguma forma, conseguiu neutralizar completamente a ameaça da frota russa do Mar Negro, danificando e até afundando vários navios inimigos, incluindo o famoso cruzador de mísseis Moskva. Muitos dos navios de guerra do Kremlin foram obrigados a recuar e fugir para salvar suas vidas, se escondendo em portos e bases navais aparentemente seguros. Na ofensiva mais recente, a Ucrânia mostrou que nenhum local é seguro para navios russos, ao destruir uma das melhores fragatas de Vladimir Putin, a Almirante Essen. A marinha russa não está mais apenas encurralada, seus ativos estão sendo eliminados do mapa um a um, e seus comandantes desorientados nada podem fazer para impedir. O ataque ocorreu na noite de 23 de maio, na base naval de Novorossiysk, região de Krasnodar, Rússia. Novorossiysk é uma das maiores cidades portuárias da Rússia no Mar Negro e principal base da frota do Mar Negro. E tem se tornado um alvo cada vez mais popular para drones e mísseis ucranianos, com vários ataques bem-sucedidos registrados nesta área nas últimas semanas e meses. O Kremlin foi forçado a assistir impotente enquanto tudo, desde navios até terminais de petróleo e quartéis generais militares, foi explodido e incendiado. E o ataque mais recente é, sem dúvida, um dos mais devastadores vistos até agora. O Major Robert Meger-Brovd, um dos comandantes mais conhecidos das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, compartilhou online todos os detalhes, incluindo vídeos dos impactos e consequências. Brovd revelou que várias unidades estiveram envolvidas nesta missão de ataque em profundidade, incluindo equipes do 9º Batalhão Kirov, da 412ª Brigada Nêmesis e da 414ª Brigada de Aviação de Ataque Não Tripulada. Juntos, esses operadores experientes atacaram 2 navios da Marinha Russa, a fragata classe Almirante Grigorievich, ou navio do projeto 11.356R, chamado Almirante Essen, e um navio míssil aerodeslizador, do projeto 1239, cujo nome não foi divulgado. Antes de detalhar os danos, vamos analisar melhor os navios citados. O Almirante Essen é uma fragata de mísseis guiados e uma das 6 de sua classe. Acredita-se que só 3 desses navios, incluindo o Essen, estejam atualmente em serviço com a Marinha Russa. 2 já foram vendidos para a Índia e o último será vendido a um país não especificado após a conclusão. Construído no estaleiro Yantara, em Kaliningrado, o projeto do Almirante Essen foi baseado na classe Toa pré-existente, ou fragata do projeto 11.356, construída pela Rússia para a Marinha Indiana. Ele era visto como uma peça vital no quebra-cabeça da modernização da frota do Mar Negro, e a Rússia não poupou recursos para concretizar esse projeto. Cada fragata é avaliada em cerca de 450 a 500 milhões de dólares. Como se pode esperar de um preço tão elevado, essas são embarcações de alto nível, com especificações técnicas muito impressionantes, pelo menos no papel. Cada fragata, por exemplo, possui um deslocamento padrão de 3.620 toneladas, com um deslocamento total de 4.000 toneladas. Elas medem pouco mais de 409 pés, ou 124,8 metros de comprimento, com uma boca de 49 pés e 10 polegadas, ou 15,2 metros. Elas podem atingir velocidades máximas de 30 nós, 35 milhas por hora, ou 56 km por hora, o que é bastante rápido para uma embarcação desse tamanho, e ostentam um alcance de 4.850 milhas náuticas, 5.580 milhas, ou 8.890 km, e uma autonomia de 30 dias. O Almirante Essen transporta até 200 tripulantes e possui um arsenal impressionante de armamentos e tecnologias militares avançadas. Ele possui um radar de busca aérea Fregat M2M, por exemplo, para detectar ameaças aéreas, além de vários radares de busca de superfície e radares de controle de tiro, além de um sistema de sonar MGK-335 EM-03. Ele também conta com um amplo conjunto de guerra eletrônica e lançadores de iscas KT-216. Quando se trata de armamentos, o Almirante Essen possui um canhão naval A190-01 de 100 mm, que tem uma cadência máxima de tiro de 60 disparos por minuto e pode lançar munições altamente explosivas antiaéreas ou de fragmentação. Ele também conta com 8 células de lançamento vertical, VLS, para mísseis de cruzeiro calibre, Onyx ou Tsircon, além de mais 24 células VLS para mísseis superficiar. Há também 2 canhões rotativos AK-630 a bordo, juntamente com até 8 sistemas de defesa antiaérea portáteis Igla ou Verba, Mampads, um lançador de foguetes anti-submarino RBU-6000
e um par de lançadores de torpedos duplos tipo 53. Esta embarcação é muito bem equipada e feita para atender aos padrões da guerra naval moderna. Mesmo com tantas defesas caras, não conseguiram parar os drones da Ucrânia. Outra embarcação-alvo foi uma corveta de mísseis guiados classe Bora, projeto 1239 de colchão de ar. Ao contrário da maioria das embarcações desse tipo, usadas para desembarque ou transporte, o projeto 1239 foi projetado apenas para combate marítimo e é um dos maiores catamarãs de combate. Só 2 navios foram construídos, embora haja planos para mais no futuro. Eles têm um deslocamento de pouco mais de 1.000 toneladas e medem 215 pés de comprimento, ou 66 metros, com uma boca de 56 pés, ou 17 metros. Cada um é movido por 4 geradores a diesel de 200 kW e uma variedade de motores de alta potência, atingindo 55 nós ou 63 milhas por hora, equivalente a 102 km por hora, e alcance máximo de 2.500 milhas náuticas. Com tripulação mínima de 35 pessoas, o projeto 1239 não é tão bem equipado quanto o Almirante Essen, mas possui variedade de sensores, sistemas de guerra eletrônica e armamentos. Isso inclui um sistema de radar de detecção e designação de alvos, Monument E, um sistema de controle de tiro de mísseis Mosquite E, vários lançadores de foguetes de despistamento, um conjunto completo de 8 mísseis antinavio e também um sistema de mísseis superficiar OSA mestrado. Essas embarcações foram criadas para destruir navios inimigos maiores e proteger suas formações em áreas costeiras ou interiores. Mas suas defesas se mostraram insuficientes contra veículos aéreos não tripulados ucranianos, VANTs, na noite de 23 de maio. Controlados com habilidade e precisão pelos operadores especialistas da Ucrânia, vários drones colidiram com sucesso com ambos os navios, que estavam parados no momento do ataque, transformando-os efetivamente em alvos fáceis. O Almirante Essen estava atracado em um pier na base naval de Novorossiysk. O vídeo do ataque mostra um drone atingindo a lateral da embarcação, e relatos dizem que pelo menos outros 3 VANTs colidiram com a fragata, que tentou, mas não conseguiu derrubá-los com suas defesas a bordo. A corveta Projeto 1239 estava sobre uma colchão de ar na mesma base quando foi atingida. Mais uma vez, parece que vários drones atingiram a embarcação com sucesso. Os danos totais nas 2 embarcações não foram detalhados, então só podemos especular sobre o impacto do ataque. No entanto, mesmo que ambas as embarcações ainda estejam flutuando, há uma grande chance de que elas não estejam em condições de voltar ao serviço por um bom tempo. Cada uma pode ter sofrido danos graves no casco, convés ou sistemas de defesas, e a Rússia precisará gastar tempo, dinheiro e recursos para repará-las antes que voltem a navegar. Além disso, sabemos que a Ucrânia tem usado drones mais robustos e com cargas úteis maiores que a média. Se foi o caso em 23 de maio, as embarcações podem estar em condições ainda piores que o previsto, exigindo reparos e manutenção mais extensos e caros para voltarem a navegar. Alguns sistemas podem até estar irreparáveis e precisar de substituição completa, o que exige ainda mais tempo e esforço. Mesmo no pior cenário, com danos leves aos navios, o ataque é relevante, pois mostra que os navios russos não têm onde se esconder. Os comandantes do Kremlin podem continuar movendo-os entre diferentes portos e bases, mas as equipes de drones da Ucrânia continuarão caçando-os com precisão implacável e eficiência incrível, repetidas vezes. Quanto mais isso ocorre, mais difícil fica para a Rússia utilizar sua frota do Mar Negro de forma realmente efetiva. No início da guerra, as forças do Kremlin usaram fragatas e cruzadores de mísseis no Mar Negro para atacar cidades e vilarejos ucranianos. Atualmente, eles evitam usar esses navios de guerra, pois sabem que os VANTs da Ucrânia rapidamente localizam e enviam enxames para destruí-los. E se esses navios estiverem muito longe do porto, há uma chance real de que possam afundar, levando consigo centenas de tripulantes e todos os seus caros mísseis e tecnologias militares para o fundo do mar. Assim, muitos dos melhores navios da Rússia, como o Almirante Essen, ficam parados nos portos, contribuindo pouco para a guerra e virando alvos fáceis para seus inimigos. A Ucrânia pretende seguir atacando esses alvos até destruir o último, como Magyar deixou claro ao dizer: "Você está condenado a afundar um dia, seu pedaço de lata enferrujada. Você não pode se esconder." Observação rápida. Você está assistindo ao canal The Military Show. Inscreva-se agora se ainda não fez isso. Esta não é a primeira vez que a Ucrânia ataca o Almirante Essen. Também não é a segunda vez.
Este já é o quarto ataque relatado contra esta embarcação. O primeiro aconteceu lá em 2022, nos estágios iniciais da guerra, na mesma época em que a Ucrânia afundou Moskva. Autoridades também relataram que o almirante Essen sofreu danos significativos e foi retirado de operações de combate após um ataque com míssil de cruzeiro Neptune. Acredita-se que a fragata foi posteriormente retirada da zona de conflito para passar por reparos. Equipes de drones da Ucrânia seguiram vasculhando a área por sinais do navio de guerra ao longo dos meses e anos, prontas para desativá-lo novamente. Em março de 2026, eles tiveram sua chance. Na noite de 2 de março, para ser exato, o Admiral Essen mais uma vez sofreu danos severos em outro ataque executado de forma impecável no porto de Novorossiysk. A Ucrânia teria atingido a superestrutura do navio, causando um incêndio de grandes proporções que durou cerca de 18 horas e danificou vários sistemas críticos para operações de combate. Os lançadores de granadas do navio, usados para disparar iscas térmicas e difusores de sinal de rádio, explodiram no ataque. O complexo de guerra eletrônica TK-25, feito para detectar emissões de radar e gerar interferência, também foi danificado, prejudicando muito a defesa da fragata. Diversos sistemas de radar do SSN foram danificados ou destruídos no ataque, inclusive os usados para detectar alvos ucranianos e guiar mísseis Calibre do navio. Em resumo, o ataque erradicou a capacidade da fragata de lançar mísseis contra a Ucrânia, anulando as capacidades ofensivas de uma das posses navais mais valiosas da Rússia. Um navio de guerra de 500 milhões de dólares de repente ficou inútil. As forças ucranianas de sistemas não tripulados não quiseram apenas esperar e permitir ao inimigo tempo e liberdade para fazer os reparos. Um mês após o ataque de março, em 6 de abril atacaram novamente. Novorossiysk mais uma vez sentiu a fúria dos drones ucranianos, com especialistas em inteligência de fonte aberta revelando que o almirante Essen não passou a noite ileso. Imagens de satélite do local indicaram que a fragata sofreu novos impactos na seção de proa, bem ao lado do canhão naval A-190 de 100 mm. Essa área abriga os sistemas de manuseio de âncora, componentes auxiliares e, logo abaixo, o sonar para detecção de submarinos. Dizem que esse sistema de sonar é muito frágil e até pequenos danos podem comprometer seu funcionamento. Portanto, se ele foi afetado no ataque, especialistas estimaram que a Rússia teria que gastar uma quantidade significativa de tempo e dinheiro para colocá-lo em funcionamento novamente. Alguns afirmaram que o ataque provavelmente afetou a mobilidade do navio, impedindo-o de sair do porto. Isso facilitaria ainda mais novos ataques da Ucrânia, como ocorreu em maio, além de limitar ainda mais a capacidade do SSN de operar no Mar Negro e atacar a Ucrânia. Março, abril e agora maio. 3 meses, 3 ataques contra um dos navios de guerra mais valiosos da Rússia. Uma grande vitória para a Ucrânia e uma humilhação total para a Marinha Russa. O ataque até poderia ser desculpado, mas após o ocorrido em março, qualquer força militar competente deveria ter tomado medidas preventivas para evitar sua repetição. A Rússia poderia ter reforçado o combate a drones e melhorado a defesa aérea em Novorossiysk, além de aprimorar a cobertura de radar para detectar e responder aos drones de forma mais proativa. Poderiam ter enviado equipes móveis em terra para vigiar o céu e tentar abater os vantes ucranianos ao se aproximarem. No entanto, não fez melhorias significativas nas defesas da região. Em vez disso, permitiu que a Ucrânia entrasse sem oposição e atacasse impunemente, causando sucessivos golpes devastadores e deixando o Kremlin com menos recursos e contas de reparo mais caras. Para piorar a situação para a Rússia, o Admiral Essen e a corveta Projeto 1239 não foram os únicos ativos danificados na noite de 23 de maio. Madjar também mencionou uma longa lista de alvos extras atingidos por seus operadores de drones, incluindo um sistema de mísseis superficiar OSA em Donetsk, avaliado em 10 milhões de dólares. Além de uma base de retaguarda e um centro logístico, usados pelo 6º Exército de Forças Aéreas e Defesa Aérea da Rússia, em Rovenki, região de Luhansk. Um posto de comando de drones foi atingido na região de Kherson, além de caminhões-tanque e veículos blindados na região de Zaporizhia. De volta a Novorossiysk, os terminais de petróleo Chaskaya e Gortikova também foram atingidos. Segundo relatos, este é o maior local de armazenamento de petróleo do Cáucaso, com capacidade para até 1,2 milhão de toneladas de combustível. Uma ampla variedade de ativos em uma ampla variedade de locais.
todos atingidos com sucesso e danificados ou destruídos no espaço de uma única noite. Isso é um testemunho notável de como a Ucrânia conseguiu dominar a arte da guerra com drones. Enquanto a Rússia continua lançando seus enormes enxames contra cidades e vilarejos ucranianos, simplesmente esperando causar o máximo de dano possível, sem qualquer intenção clara ou objetivo abrangente por trás de suas táticas, a Ucrânia está seguindo uma abordagem muito mais cuidadosa e metódica. Ela seleciona alvos com cautela, buscando informações para identificar os ativos mais relevantes para a Rússia. A infraestrutura que sustenta sua indústria petrolífera e o caro equipamento militar usados em ataques de longo alcance contra cidades e civis ucranianos. Seus agentes rastreiam os alvos, identificam localizações e escolhem o melhor momento para eliminá-los. E está funcionando. A cada semana que passa, surgem mais relatos de ataques bem-sucedidos da Ucrânia, não apenas ao longo das linhas de frente ou a 15 a 25 quilômetros atrás delas, mas também no interior das regiões ocupadas e do território russo. Drones avançam além das linhas inimigas, identificam e eliminam alvos cruciais ao Kremlin, gerando bilhões de dólares em prejuízos. E lenta, mas seguramente, reduzindo a capacidade da Rússia de travar esta guerra, tornando-a muito mais cara e insustentável. Eles também levam a guerra ao povo russo, não atacando civis ou infraestrutura civil, mas iluminando os céus da Rússia com incêndios e explosões, pois navios de guerra e refinarias de petróleo são atacados repetidamente. Isso ajuda a desfazer o mito de que a máquina de guerra do Kremlin é toda poderosa e enfraquece as declarações de Putin sobre a Rússia estar à beira da vitória. Como resultado dos ataques repetidos e cada vez mais eficazes da Ucrânia, até mesmo nacionalistas russos linha dura e os chamados blogueiros Z começaram a criticar as decisões de Putin e a apontar o que consideram um nível quase constrangedor de incompetência entre a liderança militar do país. Enquanto isso, cresce a opinião pública de que a guerra deve acabar logo, e pesquisas indicam queda diária na popularidade do presidente. Histórias como essa também demonstram o quão ruim se tornou a situação da defesa aérea da Rússia, porque não é como se a Ucrânia estivesse conseguindo atingir um alvo ou outro aqui e ali a cada 2 semanas. Em vez disso, está conseguindo atingir vários alvos em várias regiões ao mesmo tempo. Isso não deveria ser possível. A Rússia investiu bilhões nesta guerra. Ela deveria ter as defesas necessárias para impedir alguns desses ataques, mas está claramente incapaz de fazê-lo, já que a Ucrânia também tem se concentrado em eliminar o máximo possível de baterias antiaéreas, radares e sistemas de mísseis, abrindo caminho para que drones e mísseis passem sem oposição e deixando alvos como o Admiral Essen totalmente expostos. Você pode aprender mais sobre como a Ucrânia mudou o rumo da guerra e empurrou a Rússia para o limite do colapso neste vídeo. Ou, confira este vídeo para ver como hackers ucranianos descobriram uma estratégia impressionante para enganar as tropas russas e fazê-las revelar suas localizações exatas, facilitando como nunca para as equipes de drones e artilharia eliminá-las. Não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais notícias de última hora, insights e análises sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.